Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Você já reparou que, principalmente hoje em dia, mas não é uma coisa tão recente assim, muitas pessoas brancas ou profundamente embranquecidas, e eu posso falar um pouco disso daqui a pouco, estas pessoas, elas acham, elas acreditam que por terem amizades negras, por terem convívio com pessoas negras, ou até mesmo por se relacionarem afetivo sexualmente com pessoas negras, ou terem pessoas negras na família, por isso e só por isso, elas não são racistas. Elas até falam isso, né? Eu não sou racista porque aí elencam tudo isso que eu tô falando. Uma outra coisa que acontece são pessoas cisgêneras que também acabam pensando que não são transfóbicas só porque tem amizades trans, tem familiares trans ou se relaciona afetivo sexualmente com pessoas trans. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Devaneios Filosóficos. E hoje eu queria falar muito sobre esses detalhes, né? Porque parece que as pessoas têm acostumado a dizer que são antirracistas, que não são transfóbicas, que não são LGBTfóbicas, que não são isso, que não são aquilo. Mas, no fundo, o que a maioria dessas pessoas tem feito para poder lidar com essa suposta carteirinha de antirracismo, de anti-LGBTfobia, é simplesmente lançar mão de pessoas que são dessas categorias, desses grupos, que estão pertencentes a esses grupos sociais, para dizer, olha como eu não sou racista. Num limite, assim, absurdo da coisa, teve uma influencer uma vez que fala assim... Não, eu não sou racista. Como vocês falam que eu sou racista se eu tenho uma cachorrinha preta? Isso, assim, é o mínimo que a gente pode falar, né? Mas é uma coisa que aparece por aí de falta de noção das pessoas. Mas também tem gente que fala... Não, eu não sou racista, não. Eu sou casada com uma mulher negra, com um homem negro, com uma mulher negra. Eu sou casado com uma pessoa negra. Ah, não, eu não sou racista. Minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó são negros. Nem pensar, por que você acha que eu sou racista? Meu melhor amigo é uma pessoa negra. E para pessoas transfóbicas, isso acontece do mesmo jeito, né? Claro que não, eu não sou transfóbica. Minha melhor amiga é uma travesti. Não, eu não sou transfóbica, eu só me relaciono com pessoas trans. De jeito nenhum que eu sou transfóbica. Na minha família, o meu irmão, que é o amor da minha vida, minha irmã, que é o amor da minha vida, é uma pessoa trans. E esse lugar que vai ocupando, que vai crescendo e vai acontecendo, isso aí serve de verdade para essa pessoa construir um imaginário racista de que elas não são racistas. E o que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer com isso que as pessoas confundem. As pessoas confundem o que está chamando de racismo. Uma vez eu fiz um post falando: todas as pessoas brancas são racistas. Eu falei isso nesse post. Esse post deu tanto bafafá. Eu já fiz esse post 2 vezes. Uma vez no Twitter, 3 vezes, né? Uma vez no Twitter, outra vez eu coloquei no meu feed no Instagram e outra vez eu repostei. Em todas as vezes que eu fiz isso, haviam pessoas brancas se defendendo. E se defendendo com todos estes argumentos que eu tô falando aqui. Algumas falavam até que eram confundidas como indígenas. Algumas falavam até que eram chamadas de não sei o que durante a sua infância por conta da cor da pele, que tomava muito sol. Mas são pessoas brancas, E aí que entra a questão, né? O que estão chamando de antirracismo, o que estão chamando de amor, o que estão chamando de seja lá o que for, é tudo isso ou é tokenismo? Tokenismo foi muito mais ampliado, divulgado nos Estados Unidos. Quem também propagou bastante essa palavra foi Martin Luther King.
E tokenismo, em resumo, diz respeito a você colocar algumas pessoas negras ali na cena, só que o fato de colocar essas pessoas negras na cena, numa empresa, numa propaganda, num trabalho, em algum espaço que de fato elas deveriam ocupar, você coloca essas pessoas ali, mas isso não gera impacto social e isso não tem objetivo de gerar impacto social. Não é como uma lei, por exemplo, de cotas raciais, que vai incluir pessoas negras nas universidades, nos mercados de trabalho, nos lugares populares e sociais de decisão de poder, de acesso ao conhecimento e assim por diante. Não é isso. Quando tem o tokenismo, esse tokenismo ele figura, ele disfarça uma inclusão, usa de pessoas negras, e aqui a gente pode falar pessoas trans também, e esse colocar pessoas não tem o interesse de mudar a realidade social. Tem interesse apenas de dizer o que as pessoas estão dizendo por aí de outras formas. Eu não sou racista, olha como eu faço isso. E também acho que dá pra gente incluir, a gente pode pensar que não só pessoas negras, né? Hoje em dia a mídia, a televisão, os espaços que estão divulgando muito mais coisas sobre raça, e etc., mesmo que de um jeito muito pequeno e muito fraco, colocam pessoas amarelas, pessoas indígenas, pessoas negras, colocam essas pessoas nas propagandas, colocam essas pessoas para participarem dos episódios, dos eventos, das narrativas e tudo mais, só que não colocam num lugar ainda que é um lugar que faça transformação social. Espaços de grande protagonismo ainda é feito majoritariamente por pessoas brancas e cis heterossexuais de corpo padrão. A gente ainda vê grandes divulgações, grandes episódios sociais onde as pessoas brancas ainda conseguem dominar o espaço, né? Governo Lula, com toda aquela temática inclusiva e falsa e tokenista daquele primeiro dia que assumiu o governo, né, da posse, que imagem foi aquela imagem da rampa, onde a gente tinha muitas figuras e identidades, pessoas indígenas, PCDs, pessoas negras, e tinha muitas outras características ali que a gente olhava e falava, uau, o Brasil talvez está melhorando. Olha hoje para o governo, como é que está esse governo? Está predominantemente branco. Fotos de reuniões com chefes daqui, chefes dali, tudo branco. Ou seja, é um tokenismo nesse aspecto ainda, e tem muita gente que é super petista e olha para isso de um lugar muito mais fundamentalista do que político, e que vai discordar de mim, né? Mas Lula ainda é um homem branco atuando enquanto homem branco. E as coisas que faz socialmente ainda não são coisas que são feitas de modo a realmente pensar a questão racial como motivadora da decisão. Ah, não, porque política tem que ser coisa séria. A gente escolhe a pessoa pela competência e não pela cor nem pelo gênero. Como foi falado na época que a gente estava falando, né? Uma ministra negra para o STF. Foram essas as argumentações. A busca é por qualidade e por competência. Então, se a gente não olha para a questão racial acima da lógica política, a política está sendo feita mesmo assim. Escolher uma pessoa negra para um Supremo Tribunal, isso ainda é uma ação política. Na verdade, isso é em si ação política. E o que acontece, a gente vê de novo, tokenismo. E por que a gente fala, né, essa coisa de que toda pessoa, a gente assim, eu vou pegar essa coisa pra mim, né, embora eu concorde que outras pessoas também falem isso. Por que todas as pessoas brancas são racistas? Porque ser racista não é você pegar um pedaço de madeira e bater numa pessoa negra, numa pessoa amarela, numa pessoa indígena. Ser racista não é só você chegar na pessoa e falar um monte de palavrão. Não é você chegar na pessoa negra e chamar de macaco. Ser racista não é apenas você excluir a pessoa para trabalhar na sua empresa porque ela é negra. Uma vez, meu irmão conta, né? Ele estava lá preenchendo a vaga no InfoJobs e lá no preenchimento da vaga deu 96% de compatibilidade. Ele, na intenção de querer acelerar o processo, pegou o telefone da empresa ali e ligou para a empresa para tentar ver, né? Já que tem 96% de afinidade, vamos ver o que acontece. Quando ele consegue ligar na empresa, a pessoa que atende foi um homem, atendeu, e ele fala essa situação, ele explica essa situação, e essa pessoa do outro lado fala assim, a seguinte pergunta: qual a sua cor? Meu irmão diz: como assim? Por que você quer saber a minha cor? Qual que é a sua cor? Não interessa, eu não vou falar a minha cor. A pessoa desligou na hora. Meu irmão tentou ligar outras vezes, não conseguiu ligar,
E isso mostra que a cor ainda é um limitante. A cor ainda faz as pessoas terem mais ou menos acesso. E quando eu falo que as pessoas brancas são racistas, nós estamos falando para além das pessoas brancas. O que torna uma pessoa branca racista, e aqui acho que as pessoas têm dificuldade de entender, o que torna uma pessoa branca racista é elas desfrutarem do sistema racial de um modo em que elas tenham privilégios apenas por ser pessoas brancas, sem fazer absolutamente nada. Elas são privilegiadas. Elas são colocadas em um lugar em que não vai ter uma limitação do seu emprego pela sua cor da pele, não vai ter limitação nos seus afetos e nada disso pela cor da pele. Ah, não, mas porque existem pessoas brancas que são PCDs, que são travestis e são isso e aquilo, então elas não sofrem preconceito. Aqui a gente está falando de uma população, de uma sociedade, nós estamos falando de um modo comparativo, obviamente, né? Não existe racismo num planeta onde tem uma única pessoa. Não existe nem gênero num planeta onde tem uma única pessoa. Nós estamos falando de relações. Aqui, no caso, relações raciais. Para existir racismo, tem que existir outras comparações. Então, a pessoa branca, mesmo com outras marcações sociais, ela está sendo olhada do ponto de vista também da outra pessoa negra, da pessoa negra que carrega esses mesmos marcadores. Para uma mesma categoria, para um mesmo universo, a cor define. Por isso que eu acho que raça vem antes. Entre uma mulher branca e uma mulher negra, a mulher negra vai ter os efeitos do racismo. Entre uma travesti negra e uma travesti branca, entre um homem negro e um homem branco, uma pessoa não binária negra, uma pessoa não binária branca, uma pessoa gorda, uma pessoa pobre, uma pessoa que tem filhos. Todas essas marcações, todas essas questões, como neurodivergências, tudo isso vai ser diferente quando estamos falando de uma pessoa que ela é branca ou uma pessoa que ela não é branca. Então é aqui que eu quero chamar a atenção. Por que uma pessoa branca é racista? Porque ela desfruta do sistema racial. Ela desfruta de um sistema que é racializado, racializador. Ele constrói raças. E só o fato de ser uma pessoa branca, isso te dá posicionamentos sociais que nem você pediu. Você pode acordar sendo uma pessoa branca, acordar e falar assim, ai, hoje eu não quero nem pensar em ser racista. A partir de hoje eu não sou mais. E a partir de hoje eu não sou uma pessoa branca. Não adianta. Eu não sou mais uma pessoa branca a partir de hoje porque eu não quero carregar esse privilégio colonial que foi criado em torno da figura branca. Sinto muito, você não vai conseguir. Você vai continuar sendo uma pessoa branca. E às vezes o que pode parecer um pouco desanimador também é assim. Por mais que você, uma pessoa branca, tenha práticas e ações antirracistas ao longo da sua vida, porque, né, antirracismo é igual banho, você tem que tomar sempre que você puder. Sempre, porque senão você sabe o que acontece, né? Fede. Então, assim, você é uma pessoa branca que está sempre engajada nas questões antirracistas, lê sobre antirracismo, se inteira do antirracismo, você consegue perceber, não necessariamente sentir, mas perceber o quão doloroso pode ser uma pessoa negra na sociedade. Portanto, você vai lá e faz da sua maneira, como você pode, dentro dos seus recursos, o máximo possível para que esse sofrimento não parta de você. Para que você, com as suas ações cotidianas, não fomente o racismo no Brasil. Além disso, você pode também começar a fomentar trabalhos, pesquisas, estudos e obras, consumir produtos de pessoas racializadas, e tudo bem fazer tudo isso. Mesmo assim, e é isso que eu quero dizer, você continua sendo uma pessoa branca. Você ainda continua sendo uma pessoa que, calada, prega a sua branquitude numa sociedade onde não vai te matar pela cor da sua pele. Onde não vai falar para você, volta para o seu país, não vai falar para você que você é uma pessoa que vale menos, que é uma pessoa inferior, não vão questionar a sua inteligência pela sua racialização, porque, né, a pessoa branca não se entende quanto raça ainda, mas ela é uma raça. A branquitude criou as outras raças e criou a si mesma nesse processo. Só que ela se invisibiliza para se invisibilizando enquanto raça se coloque como um modelo universal de corpo, de desejo, de beleza, de inteligência e de tudo mais. Então, ser uma pessoa racista é muito além de cometer as violências racistas explícitas que a gente está acostumado a ouvir.
E é nesse caso específico que a gente olha que não adianta você se cercar de pessoas negras se você também ainda tem esse pensamento que aconteceu essa semana, uma pessoa comentando comigo, assim como muitas pessoas comentaram quando a Fernanda Torres foi lá no programa Roda Viva e começou a falar algumas coisas coerentes, mas que são muito imprecisas ainda. Pessoas negras questionaram essa fala, aí teve pessoas brancas falando, tá, então agora uma pessoa branca não pode falar nada nem certo, porque se ela falar uma coisa certa, ainda assim ela é criticada. Ai, desse jeito só vai aumentar a tensão, não vai ajudar em nada, não vai melhorar nada, porque a pessoa branca não pode nem falar uma coisa certa e coerente e ela já é atacada. Esse é o primeiro passo de vocês, pessoas brancas, compreenderem que, por ser pessoas brancas, vocês sempre vão ter privilégios. Assistam lá o vídeo direitinho, tem melhores informações que não é meu foco falar sobre esse episódio da Fernanda Torres. Mas é um episódio de que pessoas brancas falam de si e falam de outras pessoas, como sabem falar muito bem e muito mal, e falam isso e são ouvidas. Esse é o ponto. A pessoa negra está falando aquilo que Fernanda Torres disse com muito mais precisão, com muito mais profundidade há muitos anos. Mulheres negras falando, homens negros, travestis negras falando. E o que acontece? A branquitude não escuta, né? Agora, quando uma branca fala, todo mundo escuta. Isso é racismo. É racismo quando a gente coloca numa sociedade uma normalização, uma naturalização de frequentar espaços, e nestes espaços de bastante movimentação, de serviços como restaurantes, bailes, universidades, empresas, as pessoas negras estão ocupando um espaço de sempre de limpeza, de prestar serviços, de garçom. E não que são espaços que o trabalho em si é um trabalho não digno. São todos trabalhos dignos e não é sobre ser um trabalho melhor ou não. Mas é sobre essa naturalização de que pessoas negras sempre são colocadas nesse lugar de servidão. E pessoas brancas num lugar que é de consumir, de dar ordens, de ter poder. E isso não ser questionado. A questão é essa, isso não ser questionado, isso ser tido como natural, porque, uma pessoa negra me servindo, tudo bem. Uma pessoa branca me servindo nesse lugar, nossa, como assim? E também essa questão, né, moradores, pessoas em situação de rua, no caso do galã chique, do galã gato, do galã gato não, nada a ver isso. Do mendigo chique, do mendigo gato, da gatinha da Cracolândia. Quando vem pessoas negras nestes espaços de precariedade, de situação de rua, de consumo de drogas, é naturalizado e até dito, tinha que ser preto, igual já ouvi. Quando é uma pessoa branca, sobretudo uma pessoa branca dentro dos padrões, não, como assim? O pessoal se comove, porque ali não é o lugar esperado, nem o lugar socialmente desejado para aquela pessoa. Isso é racismo. É racismo deter privilégios brancos de você poder simplesmente falar o que você quer, pensar besteiras, falar besteiras, ser racista, falar coisas agressivas e poder pedir desculpas e continuar sua vida normal. É racismo quando você, tendo essa oportunidade de frequentar qualquer espaço, em nenhum momento precisa se preocupar com quem está te servindo, não precisa se preocupar se você vai ser atendido, não se preocupa que vão te seguir, não te preocupa que a sua roupa vai dizer se você é rico ou pobre, não se preocupa com essas coisas, porque o privilégio branco te localiza num espaço social em que você não é colocado sob provas, não tem que se provar. Sim, você vai ter que se provar em relação a outras questões que com certeza participam do processo, como raça, como gênero, classe, identidade de gênero, sexualidade e outros atributos, né? Neurodivergências, PCDs, esses são outros atributos, mas volta um pouquinho e lembra que a gente está falando de um comparativo. Então, para cada uma dessas condições, coloque uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa indígena do lado ali e compare a diferença entre elas. É gritante. É absurda, né? E quando a gente fala de amor, porque esse é o título, né, desse episódio aqui, então, amor ou tokenismo? Quando a gente está falando de amor, parece que as pessoas idealizam o amor como algo tão profundo, tão intrigante e ao mesmo tempo tão salvador, que o amor torna a pessoa realizada na vida. E essa pessoa que ama e ama profundamente, que deseja profundamente, essa pessoa encontra naquela outra parte o seu afeto, a sua cara metade na visão monogâmica de ser, encontra aquela pessoa com quem ela realmente quer uma troca, quer passar a vida. Então, se ela quer passar a vida do lado de alguém,
Esse alguém tem que ser muito especial, tem que ser uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, que ela admira, que ela ama, que ela acha bonita, que ela deseja esteticamente, pessoalmente, assim por diante. São muitas atribuições positivas para que você queira passar o longo da sua vida, né, com aquela pessoa. Aí você vai ver uma pessoa branca que tem todas essas questões de atribuição por uma pessoa negra. Esta pessoa negra é colocada como uma pessoa que é amada, que é tudo isso. Aí essa pessoa branca, por esses motivos, fala: como eu posso ser racista se eu me interesso por esta pessoa? Mas aí a gente esquece que, como eu digo no livro, né, que eu escrevi com o Juan, Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade, eu digo que, numa sociedade historicamente construída pelo racismo, a raça afeta o afeto. E a raça afeta o afeto justamente numa ambiguidade, nessa ambivalência, em que de um lado você ama muito aquela pessoa, mas do outro lado você é parte de um sistema que oprime aquela pessoa. Você dorme com o sistema de opressão do seu lado, acorda com o sistema de opressão, no caso da pessoa racializada. E essa tensão não é nada simples de se entender, não é nada simples de se perceber. E a pessoa negra que se relaciona com essa pessoa branca, se você pegou o cerne desse podcast, a pessoa branca que se relaciona com essa pessoa negra, ela continua sendo uma pessoa branca. Ela continua tendo os privilégios de ser uma pessoa branca, os privilégios que constroem e estruturam uma sociedade. Logo, ela continua sendo o quê? Racista. Ela continua sendo racista. E as pessoas têm tanta aversão a essa palavra racista, de serem chamadas de racista e tudo mais, que só falar isso já deixa a pessoa como se ela fosse péssima e horrível. Sendo que, em vez de aceitar isso e falar assim, tá bom, eu sou antirracista, mas eu vou lutar contra o racismo. Não quer dizer que você vai deixar de ser racista, mas você pode lutar contra isso. Ah, então quer dizer assim, Andreone, se eu entendi bem o que você está falando aqui nesse podcast, se eu peguei um pouco o que você está querendo dizer, então todas as pessoas que são homens são machistas? Todas as pessoas que são cis, elas são transfóbicas? Todas as pessoas que não são PCD são capacitistas? É isso que você está me dizendo? E a resposta é sim. É sim e é sim para cada uma dessas perguntas. Por quê? Entender que a gente ocupa um espaço na sociedade e esse espaço nos dá fluidez enquanto corta a fluidez e corta a vida de outras pessoas é o primeiro, talvez o único passo inicial possível de uma transformação real. Não entender isso é querer continuar fazendo tokenismos, sem transformação social, incluindo por incluir, se relacionando por se relacionar. E aí que entra outros detalhes, quando a gente está falando de relacionamento, né, e amor, e etc. Essa pessoa negra que está com você não tirou de você o sentimento racista também. Essa pessoa negra está com você porque você a ama, porque existem vários outros atributos sociais, e olhe lá, hein? Cuidado, inclusive, para que um desses atributos não seja justamente o salvacionismo. Então você vai se relacionar com a pessoa negra para salvar a sua imagem e para salvar essa pessoa negra, que também não seja porque você quer se descolar socialmente, então você está se desconstruindo, e para se desconstruir eu vou me relacionar com pessoa negra mesmo, com pessoa trans mesmo, eu vou me relacionar com todas essas pessoas para eu poder me descolar e vamos que vamos, e lá e é isso. Não, gente, não é assim, tá? Porque isso é racismo de novo, né? Só pra gente falar, isso é racismo também. Nenhuma pessoa negra precisa de vocês, pessoas brancas, para a salvarem de nada. Isso é uma coisa da branquitude, esse salvacionismo. E por que eu falo? É amor ou é tokenismo? É isso que a gente pergunta. Vocês querem o que com as pessoas negras? Vocês as amam porque vocês as enxergam como pessoas negras? Porque esse papo também é eu amo porque eu não enxergo cor. Racismo. Ah, o amor não tem cor. Racismo. O amor não tem gênero. Machismo, patriarcado, heteronormatividade. Tem gênero. O amor tem gênero, tem cor, tem raça, tem classe, tem corporeidade. Entende? E tudo isso por quê? Porque o amor é uma emoção que circula socialmente, que se constrói socialmente, e ele também passa pelas transformações e influências do que acontece no discurso que é socialmente construído. E é por isso que vale a pena repetir.
Se relacionar com uma pessoa negra, com uma pessoa amarela, com uma pessoa indígena, com uma pessoa marrom, se relacionar com essas pessoas não faz de você, pessoa branca, antirracista. Não faz. Não é sobre isso. É sobre sociedade. É sobre construções sociais. É sobre uma série de coisas. Então, olhar para a pessoa negra, para a pessoa racializada, como um lugar onde você vai reforçar o seu antirracismo, na verdade você está reforçando o racismo. Aqui também eu trago umas reflexões, bem assim para terminar o episódio, mas só para jogar e depois a gente retoma ela em outro momento, que é: pessoas amarelas podem ser racistas também? Eu tenho um palpite de que sim, mas a gente vai desenvolver isso melhor. Eu falo disso em outros áudios, em outros textos, mas eu quero só deixar aqui perguntando para vocês: uma pessoa amarela pode ser racista? Embora ela seja uma pessoa racializada? Vamos pensar sobre isso, né? E também nesse lugar de que se relacionar com uma pessoa amarela para parecer mais cool, eu nem acho que isso acontece muito, não, sinceramente. Porque a pessoa amarela, apesar de tudo, porque sim, pessoas amarelas sofrem preconceito, pessoas amarelas sofrem racismo, isso é importante deixar bem pontuado, são discriminadas por serem pessoas amarelas, ou seja, a estética, o fenótipo, a raça dessas pessoas é o suficiente para que elas sejam discriminadas em inúmeras maneiras. Inclusive, o que se chama de, entre aspas, preconceito positivo é uma grande fonte de sofrimento para essa população, no sentido de que tem que performar uma perfectibilidade, né? Existe uma expectativa de perfeição para essas pessoas tão grande que acaba sendo visto como um preconceito positivo, entre muitas aspas, isso é um termo teórico, vamos olhar direitinho o que significa, mas no sentido de que, não estão chamando ela de suja, apesar que para algumas pessoas amarelas também eles chamam disso, né? Mas não estão chamando de burras, não estão invalidando, não estão transformando elas em pessoas incompetentes, pelo contrário. É o estereótipo construído de que são pessoas muito justas, muito competentes, muito boas, por exemplo, em cálculos, muito organizadas e muito retíssimas na vida. Só que isso não é real, né? Isso não é uma coisa que é das pessoas amarelas. Isso é um estereótipo que foi criado, e esse estereótipo eles chamam de preconceito positivo porque não é um preconceito que humilha a pessoa. Mas no fundo, será que isso não é ruim demais para a pessoa? Quer dizer, será não, né? Tem vários estudos mostrando isso. É ruim porque também é um estereótipo construído em cima disso. E quantas pessoas brancas também não se infiltram, também não se interessam por pessoas amarelas nesse mesmo molde, para construir uma imagem de que está salvando a pessoa amarela e que está sendo descolada. Porque, olha, eu nem me relaciono só com pessoas brancas, entendeu? Eu não sou xenofóbico, porque olha como eu faço, como minhas redes têm pessoas de várias cores e raças e etnias. Mas, gente, de novo, vocês continuam sendo pessoas brancas e tem que entender por que vocês fazem o que vocês fazem. Não dá pra gente levar essa vida de manter essa imagem de antirracismo só nas mídias, aprender o antirracismo só com o que fala nas mídias. Vocês têm condição, enquanto pessoas brancas, de ouvir pessoas negras, amarelas, indígenas e outras raças, etnias que se relacionam com vocês. Chegar em vocês e falar pra vocês quais são os seus problemas, apontar o racismo para vocês, se vocês não aceitam nem que o mundo aleatoriamente chame de racista, quando eu falei que toda pessoa branca é racista, já teve muitas revoltas, inclusive se fui parar em reunião de departamento por causa disso, eu fui para uma reunião de departamento na USP por causa desse post. Se as pessoas não aceitam esse termo, será que você vai aceitar daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que é tão importante para você, ela virar para você e falar: olha, você foi racista com isso. Olha, isso que você fez foi racista. Apontar os seus privilégios. Eu imagino o quão duro e quão difícil deve ser para essas pessoas serem apontadas todo dia ou várias vezes ao longo da vida por seus erros racistas. Assim como o patriarcado e o machismo não aceitam de jeito nenhum que apontem esses problemas. O que eles fazem? Em vez de buscar uma melhora, uma transformação nas práticas, começam a criar barreiras para que esse acesso não chegue. Então, agressividade, invalidação, gaslighting, né, que é transformar a pessoa em mentirosa, inverter o discurso, começam a rebaixar, começam a ignorar, debochar, porque isso esfria o debate e a coisa não sai do lugar. E isso tudo é racismo. Antes de sair por aí querendo se vangloriar porque você tem amizades, relacionamentos e amores racializados, olhem bem e realmente pensem bem. O que vocês estão fazendo com isso? Amor não é tokenismo. Você já parou para pensar?
É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?